Olá, meus amigos, aqui é o Rafa do canal Os Grandes Livros da Civilização Ocidental, onde eu documento a minha jornada de educação liberal seguindo a lista que foi proposta pelo professor Mortimer Adler lá nos anos 50. É uma lista de várias obras fundamentais aí que definiram os pilares da civilização ocidental. E a obra dessa vez é Ética Nicômaco, uma obra de Aristóteles. Nós nos propusemos aqui a ler o livro 1 desta tradução aqui que eu recomendei, né? Aliás, eu refiz a leitura, fiz duas leituras, uma primeira vez e agora para gravar esse vídeo eu utilizei essa aqui, que é a tradução do Edson Bini, e ela é realmente muito superior à primeira obra que eu tinha utilizado e é a que eu recomendo a vocês, se vocês eventualmente forem realizar este estudo, façam, porque realmente é outro patamar de tradução. E bom, o vídeo hoje vai ser longo, não tem jeito, é apenas um capítulo, o tamanho é de um capítulo, né? Os livros, ele é dividido em livros, mas eles seriam tamanhos de capítulos, digamos assim, dentro da obra. E vocês vão notar que 40 e poucas páginas aqui, só do primeiro livro dentro desse, o que seria o primeiro capítulo dentro desse livro, dentro dessa obra, já vai dar muita discussão aqui, muita ideia. Legal? Eu vou aproveitar também e dar as minhas respostas para as questões que foram propostas aí pelo professor Adler. Não necessariamente as respostas de vocês vão coincidir, pelo menos na parte interpretativa. Obviamente que todas as respostas aqui elas conseguem ser objetivamente encontradas em termos de partes do texto dentro do livro, e aí há a nossa interpretação, né, em cima daquilo que o Aristóteles está escrevendo. E com relação a isso, eu usei também um curso do grande professor Nasser, eu já falei aqui para vocês, do José Monir Nasser, já falecido, grande professor, que fez, tem um curso dele disponível no site josemonirnasser.com.br, só sobre essa obra. É um curso fantástico, muito longo. Eu consegui concluir esse curso durante esse período, o que também provocou, hoje era para sair o novo guia de leitura da próxima obra de Aristóteles, mas eu acabei me estendendo um pouco demais, então as minhas respostas aí a essa leitura estão saindo somente hoje, ok? Mas deve sair durante a semana o guia de leitura da nossa próxima obra. Então vamos lá. A gente já comentou aqui que a filosofia grega foi um verdadeiro milagre, né? Um povo isolado, um povo que mal conseguia se comunicar, né? Eram ilhas. Diferentemente de hoje, que a gente tem todo tipo de facilidade, né? É só clicar num botão, a gente já fala com uma pessoa do outro lado do mundo. Não era essa situação da Grécia, que aliás nem existia como país, mas como uma unificação de uma cultura há 2.500 anos atrás, né? Não havia sequer escola naquela época, né? A escola, o conceito de escola, como a gente conhece hoje, ele vai ser inventado só em 1722 depois de Cristo. Então é realmente surpreendente pensar que houvesse verdadeiro farol iluminando o mundo aí com esses três grandes gregos há tanto tempo atrás, né? Então por volta aí de 600 anos de Cristo acontece o fenômeno do cristianismo posterior a esses eventos na Grécia, né? E a Grécia aqui, nesse momento que o Aristóteles está dando essas aulas que viraram esse livro depois, né, ela está passando aí para um final do período e início de uma era de ouro para a Grécia, não só em termos de conhecimento, mas, enfim, uma época realmente de expansão, de território, uma época realmente privilegiada, onde Atenas aí é o expoente maior. E o Aristóteles é o ápice
desse momento da filosofia grega, que veio logo após aí o teatro grego. Ele, Aristóteles, ele não conheceu o Sócrates. Vocês sabem que o Sócrates, como a gente viu lá numa das nossas primeiras leituras aqui, o Sócrates morreu em 399 a.C. e o Aristóteles em 329. Né? Eles quase se conheceram, mas não deu tempo. O Aristóteles, embora ele fosse um homem de cultura grega, ele não era ateniense. Né? O pai dele, que também se chamava Nicômaco, ele era um ascético, né? Que era uma espécie de sociedade secreta da época. Ele era médico também. A medicina era uma filosofia, um campo do ensino que se passava meio que uma tradição familiar, não havia uma escola de medicina, digamos assim, né? O pai dele era macedônio, que era uma colônia grega, né? O Aristóteles ficou órfão cedo. Quando ele completou 16 anos, ele foi para Atenas. Ele era um cara, filho de médico, com muito dinheiro, né? Assim como o Platão também era um cara rico, né? Ele estudou 20 anos com o Platão e depois ele abriu a academia, né? Onde o Alexandre o Grande foi aluno do Aristóteles. E ele fundou, como a gente vai ver aqui em outros momentos, né, o Aristóteles ele fundou verdadeiras áreas do conhecimento. Praticamente todas as áreas do conhecimento humano o Aristóteles pincelou, né? Ele tinha, por exemplo, um jardim botânico, para vocês terem uma ideia, o verdadeiro jardim zoológico, né? O Alexandre, quando saía fazer conquistas depois, ele mandava, sempre que ele achava animais exóticos, plantas, ele enviava para o Aristóteles, e o Aristóteles foi montando esse jardim botânico, esse zoológico. E lá na academia dele ele chegou a fazer realmente pesquisa muito semelhante ao que a gente faz hoje em dia, né? Ele inventou toda a ciência moderna, praticamente, né? E fez a primeira análise de tudo aí que existe no mundo. E o Sócrates, se a grande contribuição do Sócrates foi a dialética, que era parir a verdade, né? Você sair questionando sobre um problema, trocando ideias sobre um problema, confrontando ideias até que se chegasse aí àquela que seria a melhor resolução para aquela questão. A do Platão foi criar uma hierarquia de todas as coisas, né? Como se houvesse uma hierarquia dos conceitos. Platão gostava de, muitos veem assim, né? De definir ideais e hierarquizar as coisas, né? E tentar vislumbrar as ações humanas como sempre em busca dessas visões ideais, né? Ou idealizadas. Então assim, e o Aristóteles, ele foi o primeiro a criar, digamos assim, ele é um cara que vem e ele quebra uma ideia em partes para ver o que tem dentro. Então quando ele vai trabalhar algum assunto, ele sempre a gente vai ver isso no livro, ele vai sempre tentando quebrar as coisas em fragmentos menores, até que se entenda até aquela unidade menor de conhecimento sobre aquele assunto, né? Então ele, ao contrário do Platão, que partia de uma coisa idealizada, né? Ou seja, a gente estaria buscando alcançar o que seria um estado perfeito, um comportamento perfeito, né? O Aristóteles ele se contrapõe a isso e ele prefere trabalhar com os elementos concretos, com o mundo real, com o que tem à disposição, e é aí que ele vai se confrontar com o seu mestre Platão em vários momentos. Inclusive nessa obra ele dá umas espécies de educadamente, né, assim, umas patadas no Platão. Ele discorda e ele deixa sua insatisfação com as ideias platônicas a todo momento, né? E no decorrer da obra eu fui me identificando muito aí com algumas ideias do Aristóteles, inclusive em função da segunda leitura, mas a verdade é que a gente precisa dos dois, né? A gente precisa tentar vislumbrar algo ideal, modelos a serem seguidos, né?
a solucionar os problemas que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter sempre o pé no chão, sempre trabalhar com o concreto e ir cruzando essas duas coisas, né? Ok, eu vislumbrei um ideal, eu estou fazendo todas as minhas ações em direção a esse objetivo, mas será que as repercussões e as consequências na minha vida e no mundo real, no mundo prático, estão sendo positivas? Eu realmente estou caminhando nesse ideal? Então eu preciso estar sempre tendo aí, vislumbrando algo maior, né? Modelos de virtude, modelos de qualquer coisa, né? Mas eu preciso confrontar isso com a realidade. Eu não posso simplesmente cegamente seguir aí um ideal, e quando na verdade o mundo concreto, o mundo das coisas está me dizendo que eu estou caminhando na direção errada, ok? Bom, então falamos aqui que o Aristóteles sempre quebrava um problema aí em componentes menores, né, buscando relações entre as coisas. Ele contrastava aí com Platão, né, que o Platão partia de um modelo ideal para o que a gente tem, e olhava em comparação para o que a gente tem no mundo, né? E o Aristóteles olhava para o mundo, subdividindo ele para depois ele poder tentar entender melhor o todo, ou seja, eles partem de princípios diferentes, né? De pontos de vista diferentes. E a maior parte da obra do Aristóteles ela foi perdida, mas é consenso que as mais importantes foram preservadas. Essa que a gente está lendo agora é uma delas, né? E os escritos aí do Aristóteles eles se dividem em exotéricos, né, para fora, para o público, e esotéricos para os alunos, que foram essas obras que foram transcritas. A Ética Nicômaca é um exemplo desse, é uma obra para quem já era, digamos assim, iniciado. E a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, né? Que o que é a moral? É o que você deve fazer nessa vida, né, meu filho, né? É a filosofia mais prática impossível, né? E a Ética Nicômaco parece ser aí uma obra que ele escreveu para o filho dele, que também se chamava Nicômaco, a exemplo do pai dele, né? Sobre como agir. Meu filho, tá aqui ó, o que eu acho que é a maneira de você se comportar nessa vida, né? Bom, o Aristóteles ele tem uma série de livros ligados à moral. A Ética Nicômaco é um deles, a Política é outro, Ética Eudemo é outro, que é uma versão mais antiga da Ética Nicômaco, a Constituição de Atenas, Magna Maior ou Espúrio, da Virtude, os Vícios, né? Então assim, moral o que é a moral, né? A parte da filosofia aí que diz como você deveria se comportar, né? Ela é a parte da filosofia que estuda a moral humana. E a moral e a ética, no sentido grego, né, de Aristóteles, elas são a mesma palavra, no fundo, né? Mas na prática, hoje em dia, elas têm usos diferentes, como a gente vai ver, né? Moral tem a ver com usos e costumes, com o modo como as pessoas se comportam, e ética é o estudo filosófico disso, né? E aí vejam como esse conceito foi apropriado ao longo do tempo e no que ele se transformou hoje, né? E a gente, depois de ler uma obra dessa, acaba suspeitando de quem enche a boca para falar de ética, né? Especialmente daquelas pessoas aí que entendem a ética como ser politicamente correto, né? Como se fosse aquele código de comportamento que é adequado pelo mundo atual, né? Quando se faz isso, e o professor Nasser fala muito disso, né? Você não está entendendo nada do assunto. As pessoas pensam que hoje ética é seguir um conjunto de orientações politicamente corretas, né? Tem a ver com sustentabilidade, com você construir uma calçada toda preparada para o deficiente físico, né? Eu me lembro aqui muitos, e as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem de uma empresa, né, que já esteve, que eu já tive uma relação muito próxima aí, que pregava e tinha toda uma preocupação, seja ambiental, de sustentabilidade, seja social, né,
E nas suas práticas cotidianas no dia a dia, quem estava dentro dela sabia que não era nada disso, a empresa fazia as coisas mais terríveis, né? E quantas empresas não são aí? Você, neste momento, você aí sabe muito bem de alguma empresa assim, né? Que se vende como sendo isso e aquilo, que enche a boca para falar, né, coisas lindas e maravilhosas sobre ela e do quanto ela é correta, e na verdade as suas práticas não são exatamente morais, ok? Então, e o que seria isso, né? Seria uma espécie de moralismo, né? Que é pregar a moral, né? A moralidade, mas não executá-la. Então a gente, a partir de hoje, pode estar muito atento a esse tipo de discussão vazia e meio falsa sobre ética, ok? Então, assim, todo esse processo de entender o assunto moral depende de entender o que é o problema, né? O problema moral, o problema ético. E ele começa, antes de mais nada, aí na consciência do indivíduo, né? Todos nós temos aí aquela alusão que a gente vê nos desenhos do diabinho bom e do diabinho mau, e fica falando faça isso ou não faça isso, né? Então, nós, seres humanos, vivemos o dia inteiro aí, sempre na chamada bifurcação da vontade, né? Que é o fazer ou não fazer, dizer ou não dizer, né? Sem saber exatamente que linha tomar, né? O que fazer. Se a gente soubesse sempre o que fazer, né? A gente, desculpa, seríamos como os animais, né? Que agem aí de acordo simplesmente com os seus instintos, sem qualquer preocupação de estarem fazendo certo ou errado, né? E os problemas morais são de toda a ordem, né? Abortar ou não, passar o sinal vermelho ou não, tirar proveito de um amigo em uma situação ou não, denunciar ou não uma prática irregular, um crime. A dúvida, então, de como agir, ela está no princípio do pensamento humano, né? Por isso que nem um código humano, né, um tribunal, etc., é tão forte quanto a própria consciência. Isso porque qualquer decisão que a gente tome, ela sempre tem uma dor, né? E a única coisa que a gente pode fazer é enfrentar esse dilema moral, né? Mas isso tem custos, como eu falei aqui, né? É dolorido, decidir é dolorido. E quando você está com essa indecisão, com essa definição, há 3 maneiras, basicamente, de enfrentar o dilema moral, né? A primeira delas é como fez o Raskolnikov lá, a personagem do Crime e Castigo, que é mais ou menos assim: você acha que isso só aconteceu com você, né? E você assim é meio que incapaz de falar do problema, você vai escondendo ele para debaixo do tapete, e aí você vai neurotizando, né, sobre o problema. Aquilo fica agindo escondido ali em você, né? E aí por isso também é legal a gente ter acesso, né? Se você não leu o Crime e Castigo, por favor faça, né? É uma obra pesada, mas vale muito a pena porque ela retrata exatamente isso, né? Por isso que falar do seu sofrimento com alguém é uma forma de terapia, né? Ela organiza o seu sofrimento e te ajuda a melhorar, né? O Raskolnikov, ele não suporta, né? Em face de um dilema moral aí, ele não consegue suportar e ele inventa uma moral que só vale para Napoleão e para ele, né? Ele cria uma historinha na cabeça dele, né? Então, assim, eu sou melhor do que os outros, eu sou melhor do que o mundo, eu sou como Napoleão, então eu posso ir lá matar a velhinha que me cobra, a velha rica que me cobra aqui um aluguel caríssimo,
e ficar com as coisas dela e fugir da minha obrigação de pagar aluguel. A segunda maneira de você lidar com um problema moral, e ela também é uma maluquice, né? Você inventa uma personagem, você diz assim, quem tem o problema moral não sou eu, porque eu não sou eu, né? Eu sou outra pessoa, né? Então o dilema moral não serve para mim porque não sou eu que estou nele, né? E aí tem um outro romance que é O Médico e o Monstro, né? O personagem é o Dr. Jekyll, então assim, ele de dia é um cidadão respeitado da sociedade e tal, e à noite ele encara uma personagem e sai tocando terror, fazendo todo tipo de imoralidade, agindo conforme seus impulsos, né? E aí tá tudo bem, já que não sou eu o médico que estou fazendo, é o outro cara aí, é o Dr. Jekyll, né? Então essa segunda que eu falei aí é a chamada mentira existencial, né? Você inventa uma pessoa que não é e passa a viver assim. E a terceira maneira, né, mais ou menos quando você diz assim, olha, eu até obedeceria isso aí, sabe? Mas isso aí é uma coisa que a sociedade está querendo me impor, é a sociedade querendo me oprimir, né? Então o sujeito não acredita nas regras, ele não quer acreditar nas regras, né? E aí ele inventa também uma desculpa mental aí para dizer que ele está sendo oprimido, né? Que é a sociedade que está contra ele, né? E aí tem também outro romance que retrata essa situação, que é a personagem Meursault do livro O Estrangeiro, do Albert Camus. Então, para você então poder destruir esse problema moral, né, você tem que destruir de certa forma a noção do que é a realidade e fantasia. Então só assim, só destruindo com a ideia do que é real, né, que você consegue destruir com a ideia do que é certo e do que é errado. Então todos, digamos assim, os códigos morais externos que existem, eles são para ajudar as pessoas a lidarem com o dilema moral, né? E todos eles têm origem na consciência humana. É o fato de a gente se sentir culpado de haver uma dor, né, em qualquer que seja a escolha que a gente faça, é que gera essa necessidade de uma lei externa e não o contrário, né? O código jurídico, por exemplo, ele poderia ser uma referência dessas, né? É um código externo que só existe porque há um código interno, né? A bifurcação da vontade. Se ela deixa de existir, você deixa de ser um ser humano. Não é possível viver sem ter nenhuma, né? Então os códigos externos servem para nos dar uma direção. Quando em dúvida, eu vou lá e consulto eles, né? Por exemplo, a proibição de matar está tanto no nosso Código Penal, aliás, reproduzida em todo o mundo praticamente, né, como está dentro do cristianismo, o não matarás, né, que é um código externo moral, né. A mesma coisa a questão da infidelidade, né. Então, qual seria a solução final, né? No caso do cristão, é buscar aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, né? Por mais que isso, digamos assim, produza desvantagens no curto prazo, né? Mas no longo prazo eu sei que isso vai ser o correto e, enfim, isso é a coisa certa a fazer. E uma coisa que vale a gente comentar aqui também é que é como os dilemas morais eles se desdobram, né, no tempo. Por exemplo, se eu tomo, como a gente já comentou aqui, né, a decisão de abortar ou não um filho, é óbvio que isso tem consequências de curtíssimo, de médio e de longo prazo, né? E especialmente de longo prazo, né? O impacto de uma decisão dessas ela é de longuíssimo prazo. Você escolher se dedicar
para dominar um assunto em profundidade, ao invés de você ficar simplesmente fingindo conhecer, ela tem implicações. Você vai ter um desgaste muito grande em termos de energia, você vai ter que abdicar de coisas gostosas para concluir os seus estudos, mas obviamente que isso vai ter implicações de longo prazo na sua vida, né? E que você só vai saber se acertou, se tomou a melhor decisão lá na frente, né? Então essa é, digamos assim, a implicação em termos de tempo dos dilemas morais, né? E é por isso que existem esses códigos externos, eles nos ajudam a decidir, né? Essa decisão dolorosa. Mas se você fizer ela do lado do bem, será melhor do que fazê-la do lado do mal, para dizer o óbvio, né? Então a gente estuda aí a ética e a moral para não perder isso de vista. E aqui estamos nós falando então dessas 32 páginas maravilhosas aí que nós propusemos a ler. Bom, uma coisa importante para a gente ressaltar aqui é que o Aristóteles ele parte de axiomas, de pontos de partida que são, digamos assim, autoexplicáveis, né? Tudo que se faz é para um bem, mesmo que às vezes se produza um mal. Produzir um mal é uma característica, digamos, acidental, não é o normal para o ser humano. Tudo que existe é feito por alguém, é uma coisa que alguém construiu, né? Nesse caso ele chama de motor primeiro, causa primeira. Não precisa demonstrar Deus, por exemplo, no caso do Aristóteles, porque Deus seria autodemonstrável. É um dos axiomas na obra do Aristóteles. A gente não pode exigir que o Aristóteles tivesse conceitos cristãos, como eu comentei, ele veio muito antes, praticamente 600 anos antes do cristianismo, né? Tem uma certa dificuldade da gente entender essa leitura, também porque a obra foi mal cuidada durante o tempo, ela ficou 200 anos numa caverna, ela foi roída parcialmente por ratos, então se teve que preencher alguns trechos. Então, assim, esse tempo todo que ela demorou aí para chegar nas nossas mãos causam alguns problemas adicionais, além do próprio problema intrínseco de se traduzir o grego clássico para o português, né? Mas, de novo, Aristóteles iniciou aí vários ramos do conhecimento, em muitos casos ele simplesmente começou a arranhar alguns deles, a superfície. Esse problema moral ele se debruçou com alguma profundidade, mas a gente vê alguns trechos aqui ele jogando a toalha, né? Ele tenta chegar aí no que seria essa virtude soberana, esse bem último, como a gente vai explorar aqui, mas chega uma hora que ele não consegue, né? Ele diz assim, olha, bom, eu cheguei até aqui e vocês que estão vindo depois de mim agora, vocês continuem aí buscando esse assunto, né? E a gente vai ver também que ele meio que não tinha como avançar mais, né? Ele não tinha como, porque não havia como ele estabelecer que alguma coisa fosse o bem último, porque não havia uma base de comparação, seria simplesmente ele dizendo aquilo, né? Por que, por exemplo, você cuidar de um cachorro ao invés de chutá-lo é uma coisa certa a fazer, né? Ou porque não, até mesmo não comê-lo, né? Quando a gente contrasta com os chineses, né? Que fazem isso até hoje, né? Ou os indianos que, por exemplo, aqui a gente come carne, lá eles têm uma verdadeira adoração pelo animal. Então, assim, essas situações ficaria muito assim, um dizendo contra o outro que seria o certo, né? Então, por isso que a gente precisa de um código externo que, para quem é cristão, só veio depois com o cristianismo, né? Onde há uma intervenção divina e alguém vem estabelecer aí quais são aí as normas a serem seguidas, né? Então Aristóteles ele vai avançar até certo ponto que ele não vai conseguir mais, né?
Então, se a gente tivesse que resumir aqui a ética do Aristóteles, ele diz mais ou menos o seguinte: tudo que o ser humano faz, ele o faz para atingir um bem. E qual que é esse bem? Bom, ele tem que ser um bem que é o bem maior de todos, né? Não pode ser, portanto, aí um bem intermediário, porque esses são em função de um bem que vai sucedê-los, né? Comprar um automóvel é um bem intermediário para você ter um conforto, né? Ou coisas do gênero. Então há apenas um bem verdadeiramente final, né? Que se chama eudaimonia, que significa a felicidade. E o que é a felicidade? Bom, aí ele vai passar aqui o livro inteiro tentando explicar o que é isso, qual que é o sentido da existência humana. E essa é a essência de toda a filosofia moral do Aristóteles, né? A Ética Nicômaca é o livro mais prático da filosofia moral dele. Então ele defende que tem essa hierarquia de bens, os bens finais são mais importantes que os bens intermediários. Todos os bens intermediários que buscamos aí, como um automóvel, um livro, o próprio dinheiro, né? Qualquer coisa, eles têm um bem último, que é o bem maior que a gente tem em vista. Por que eu vou atrás de dinheiro, né? Bom, eu vou atrás porque eu quero adquirir coisas, mas porque eu quero adquirir coisas, bom, aí eu vou, né? Eu quero um bem-estar, porque eu quero o bem da minha família. E aí ele fala aí que tem que ter sempre esse bem último, que se a gente perde esse bem último de vista, bom, aí a gente está meio que num campo andando meio que sem sentido, né? E chega uma hora que você tem que parar, né? Por que eu estou fazendo isso? Bom, então vamos colocar as coisas em perspectivas. Tem que existir esse bem último, né? Que é aquilo que você quer de verdade, não é outra coisa, né? Do mesmo modo que há um Deus, porque alguém tem que ter criado o mundo, tem que ter um bem último, né? Resumindo assim, não tem como, não dá para ficar indo de bem intermediário em bem intermediário a vida toda, né? Isso seria um processo de autoenganação. Então é muito importante você saber qual é o bem final que você almeja. Se você aí não tem clareza sobre isso, se não parou para pensar isso, depois de ler essa obra, talvez seja a hora de fazê-lo, ok? Porque caso contrário, talvez você esteja aí vivendo sem saber o porquê, não é mesmo? E é aqui que ele dá uma cutucada também lá no seu mestre Platão, porque ele não aceita o bem platônico, né? Aquele onde se diz assim, a finalidade de todas as coisas é o bem, né? Essa linha platônica para ele não serve, e ele tenta achar uma resposta mais completa, tentando achar o que é esse bem, olhando para os diversos bens concretos e procurando aí, né, alguma coisa que os unifique, né? E aí o Aristóteles comenta que ele não quer juntar tudo na mesma palavra, isso não serve, né, como Platão iria fazer. O termo bem platônico, ele não serve, porque o que seria o bem que daria origem a todos os outros, né? O Aristóteles não gosta dessa ideia. O que seria um bom concreto, né? Um bem concreto, esse bem concreto, quem que vai dizer o que é? Então, aí também é que ele entra numa, digamos assim, numa sinuca de bico, porque ele não consegue solucionar, e ele, aí, na visão cristã, né, é só depois que vem o cristianismo e vai dizer claramente aí o que é esse bem, né, esse bem vem externamente aí como um código dizendo qual que seria a maneira certa, correta de agir, né? Então tem uma verdade filosófica aqui, né? O que parece ser bom combina com outra coisa que parece ser boa, né? Na verdade, o Aristóteles ele não consegue resolver o que parece ser bom, né? Esse digamos assim, uma lição essencial que a gente tem que extrair daqui,
E daí também é engraçado porque daí a filosofia grega, como ensina o Nasser, ela só desandou, né? Quem veio depois de Aristóteles foi muito inferior a ele, e a Grécia também acaba, né, perdendo o protagonismo que ela tinha depois desse período. Aliás, uma outra sacada interessante aqui que o Nasser apresentou nas aulas dele e eu achei brilhante, ele fala assim: é por isso que os profetas só existem nas religiões que têm algum tipo de código de legislação. Por exemplo, não há profeta no hinduísmo, no taoísmo, porque assim, o sujeito vem lá, ele dá uma organizada e tal, mas ele não dá uma regra, né? Se você fizer isso, você vai para o céu. Se não fizer, você vai para o inferno. Isso só existe no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, né? Então, chega uma hora que o Aristóteles diz assim: eu acho que eu sei o que é a felicidade, quando o sujeito está cumprindo com a sua missão, né? A água molha, está cumprindo a sua missão. Quando o flautista toca flauta, está cumprindo a sua missão. Então, assim, qual seria a função do ser humano, né? E aí o problema, nesse ponto, só tem uma solução metafísica, né? Tem que ter uma função, é óbvio que tem que ser assim, é axiomático para o Aristóteles, né? E aí ele busca resolver essa questão indo para um esconderijo da função para fugir desse bem platônico, né? Aí ele vai dizer que a função do ser humano não é apenas viver, porque todo mundo vive, os animais também vivem, né? A função humana seria viver de acordo com o melhor modo de vida, que fica uma coisa também não muito clara, né? Então, ele não consegue resolver o que é o melhor modo de vida, porque ele não tem um código, ele não tem uma legislação para recorrer, né? E essa aqui é uma ideia bem importante, como a gente estava falando, né? A questão que está aí por trás de tudo isso é saber se o homem consegue se autolegislar, se é possível ao ser humano produzir um esquema de valores referenciais, né, da sua própria natureza, que seja de sua própria autoria. E aqui está implícita a briga aí entre o Platão e o Aristóteles, dois sujeitos dos mais brilhantes que o mundo já viu, né? No fundo, o que está em curso aqui é se é possível haver uma autolegislação humana, né? Quem diz que não precisa de religião nenhuma, né? Que sabe o que é bom o tempo todo, é aquele cara que acha que nunca tem dúvida moral nenhuma, né? É até engraçado quando você ouve alguém falar isso. Não, eu não preciso de religião nenhuma, né? Eu sempre sei como que eu tenho que me comportar, né? Eu não tenho dúvida de nada. Não tem dúvida de nada, conversa, né, meu filho? Então essa incapacidade de perceber o que fazer, o que permeia o debate aqui, né? E o Aristóteles, ele diz que seria tentar ser como o melhor ser humano, mas ele não vai dizer como que esse melhor ser humano seria. E não é possível para o coitado do Aristóteles aqui solucionar esse problema sem uma regra externa. Esse é um aspecto bastante importante para a gente frisar aqui, o Aristóteles preso dentro da filosofia, o que a gente chama de aporia, é um círculo vicioso. Ele não aceita um bem ideal como sendo verdadeiro, ele acha que os bens concretos são verdadeiros, mas e os bens concretos são verdadeiros por quê? Né? Quem é que prova isso? Então, e é um bem em relação ao quê? Né? Tem que ter alguma regra que defina que comer vaca é certo ou errado, né? O Aristóteles não acha ela, né? Ele não tinha aí os seus 10 mandamentos para trabalhar. Então não tendo essa legislação para olhar e dizer o que é certo, né? Ele diz que o Platão estava sonhando, e o Platão diz que é ele que está sonhando, tem que ter uma referência maior. Então o Platão também não sabe dizer qual seria essa referência maior, e aí é um loop, né? Para quem trabalha com programação, é um círculo sem final, só termina aí quando vem o legislador divino, explica aí o que é o bem, né? O comandante maior aí tem que uma hora descer e botar ordem
nessa casa, nessa bagunça. Antes da gente responder as perguntas aqui, eu quero trazer para vocês mais um aspecto legal que o Nasser comenta no curso dele, tá? E vou pedir de novo àqueles que querem se aprofundar no assunto, querem encarar, são mais de 8 horas de aula, vale a pena. O professor Nasser é absolutamente brilhante, um homem extremamente culto, dá um trabalho enorme, né? Eu vou tentar trazer para vocês aqui esses comentários dele, para quem não tem esse tempo, né? Mas peço desculpas aqui se eu não conseguir, na verdade não conseguirei ser tão profundo, tão claro e tão brilhante nas explicações como o professor Nasser é, ok? Então, assim, quem se interessar mais, por favor, vá lá, vá direto na fonte, mas vou tentar, para quem não pode aqui, trazer um pouco dessa ideia que ele traz lá, explicando o seguinte, né? Política aí, no sentido do Aristóteles, é a administração da polis, né? Que a polis, em muitos momentos não, vocês vão ver que nas traduções geralmente o termo polis é traduzido como estado, né? Só que a polis do Aristóteles era uma cidade pequenininha, né? A gente pode tentar, para os mais antigos aqui, fazer uma referência do que seriam as cidades antigas no Brasil. Todo mundo se conhecia, existia uma coesão dentro daquela sociedade ali em termos do que era certo, do que era errado, das visões de mundo, elas eram absolutamente compatíveis, né? Então a política para Aristóteles é a mesma coisa também que ética. Ele diz que a vida humana só existe em sociedade, que era a experiência que ele vivia na época, né? Hoje em dia isso é posto em dúvida, porque todo mundo é meio russoniano, no sentido do filósofo Jean-Jacques Rousseau, né? Que foi o filósofo suíço que inventou a tese do bom selvagem, né? Que os seres humanos nascem bons, de que a sociedade os estragam. Eu até fiquei curioso para saber se o Rousseau teve filhos ou não, porque me parece que não teve. Eu, como pai, a gente, apesar de ter filhos maravilhosos, aí a gente vê, né, nos pequenos já as suas tendências também ruins, como vê muitas coisas boas, né? Então, desculpa, Rousseau, mas eu acho que, né, essa tua tese sociológica aí, além de ser inverificável na prática, né, porque você não tem experiências de pessoas que nascem ao relento e sobrevivem ao relento sem ser em contato com a sociedade para ver se ela é furada ou não, né? Eu também não acredito que o ser humano nasce como uma folha em branco. Não, desculpa, mas essa é a minha experiência, a minha vivência como pai não desce, tá? Então, assim, embora você exista isolado como um indivíduo genético aí, você não é possível ser solitário ontologicamente falando, né? O Aristóteles diz que é possível fazer isso, só é possível fazer isso sendo um animal, né? Só é possível compreender a existência humana em sociedade. Então a polis grega, que comumente a gente traduz aí por estado, é uma cidadezinha pequena, todo mundo se conhece, todo mundo cultua os mesmos deuses, né? Há uma grande unificação das consciências nesse sentido. Isso não tem nada a ver com o Estado moderno, né? Que é esse parasita gigantesco aí que consome a si próprio, né? Não parece nada com a polis do Aristóteles, que era aí uma cidade pequenininha, das pessoas lá que viviam mais ou menos com o mesmo imaginário coletivo, né? Ele é muito diferente, ela era muito diferente do que é a sociedade de hoje, onde é difícil você achar alguém para conversar no mesmo nível. Aliás, este trabalho aqui quem sabe, uma esperança minha de encontrar outros por aí que também consigam, né, conversar no mesmo nível e ter os mesmos interesses, e eu já tenho encontrado alguns, graças a Deus, né? Tem pessoas que têm me acompanhado apesar desses vídeos longos, gigantes
e às vezes cansativos, né? Muito obrigado a vocês que têm estado aqui em sociedade comigo, né? Então, para Aristóteles, a vida social ela é imprescindível, né? A harmonia social é o que estabelece todos os outros valores. A moral individual é, então, derivada dessa moral conjunta da polis. Então, quando a gente fala da moral do Estado, né, nessa obra do Aristóteles, cuidado aí que a gente não está falando não estamos falando da moral aí de dos certos comandantes dos países de hoje, né? Do ponto de vista do Aristóteles, como a polis é o lugar onde a sociedade está, né? E a polis para os gregos não é a política no sentido moderno, mas do homem social, que eles chamavam de zoopolítico, né? O homem, um animal social. E por isso que para Aristóteles tudo começa com a política, né? É a ciência da felicidade coletiva, né? Que não se parece nada com o que nós chamamos de felicidade coletiva no Estado moderno, né? Porque não estão mais presentes as condições geográficas, sociais, econômicas, né, coletivas que estavam presentes na polis. O quadro moderno é muito mais aí de um Estado que é inimigo das pessoas do que um Estado articulador do interesse comum. O Estado se tornou uma entidade autônoma, que existe para si mesmo, predatória, que quer cada vez mais e mais recursos para si, né? A moral depende da política, que não é a política no sentido que a gente fala hoje, mas no sentido social. Então esse é um comentário, é um ponto que eu queria trazer para vocês. Sempre que vocês estiverem lendo o Estado nas traduções, tenham isso em mente, que a gente não pode trazer essa referência para o Estado moderno. A gente não pode pensar que o Aristóteles está falando da mesma coisa e sair tirando conclusões em cima disso. Outro ponto importante que o professor traz para a gente, né, como eu falei, eu lendo Aristóteles eu me identifiquei muito com Aristóteles, mas ele faz uma ressalva para a gente entender que essa discussão que está presente aqui, esse conflito aparente entre o Aristóteles e o Platão, na verdade muita gente passou, né, praticamente houve aí 500 anos de discussão a respeito desse conflito, né, e ele diz assim, olha, a conclusão é a seguinte, essa é uma tensão que você não consegue na prática resolver. Para o Platão existia, digamos, o mundo real e o mundo falso, né? Este mundo aqui precário que quer copiar o mundo ideal. A gente sabe como que ele é, porque a gente já teve um dia nesse mundo ideal, então a gente consegue perceber isso, né? O Aristóteles não acredita nessa história, né? Ele acredita que não há uma palavra cachorro, nome ideal, né? Mas que existe só os cachorros que tem por aí, né? O cachorro grande, pequeno, gordo, magro, com lombriga, sem lombriga, né? Ele não acredita nisso, né? Essa é a chamada polêmica dos universais, né? Sempre que a gente quer tomar partido para um dos lados, seja para o lado do Platão ou do lado do Aristóteles, a gente vai acabar cometendo um erro. Nós existimos como pessoas, mas também tem algo que nos unifica, ou seja, a gente tem componentes individuais, cada um de nós, mas nós fazemos parte da humanidade, né? Eu e você temos coisas em comum com chineses e com indianos, muito embora em alguns valores a gente não compactue, a gente tenha hábitos alimentares totalmente diferentes, a gente aprecia a beleza de maneiras às vezes um pouco diferentes, né? Então assim, isso é uma coisa que a gente precisa assimilar, que existe essa tensão, ela é uma tensão insolúvel. Existimos como pessoas, mas existe também elementos que nos unificam, né?
Existe ao mesmo tempo o indivíduo, existe a espécie. E o mesmo vale, sei lá, para uma pedra, um pedaço de granito. Não tem como entender alguma coisa em filosofia sem achar um meio termo entre essas tensões, entre esses becos sem saída, né? É isso que o Aristóteles vai debater, ele vai criticar o mestre dele nesse livro, né? Para Aristóteles esse bem ideal não é atingível, somente o bem atingível pelo homem, que seria um bem imperfeito, né? Se você for excessivamente platônico, né, você pode, no limite, acabar desistindo de fazer o bem, né? Porque se afinal eu não consigo alcançar, se ele é simples o suficiente, se ele não é desse mundo, então por que eu deveria me preocupar? Por que sequer eu deveria procurar esse bem, né? Por que eu deveria procurar ter algum tipo de virtude, né? Aí você entra naquela atitude extremamente errada, né? Quase nihilista, assim, né? O cara que não quer ter filho porque esse mundo é maluco, e aí o cara fica esperando um mundo perfeito que não vai chegar nunca, né? É uma ideia praticamente do capeta, né? Do demo mesmo. Então assim, isso não te leva a lugar nenhum, né? Então, ao mesmo tempo que você ser somente prático e você não tentar vislumbrar algo melhor, algo que te leve além dos limites daquilo que você tem hoje, você pode cair numa estagnação, você deixa de experimentar possibilidades novas que vão poder te elevar para patamares superiores, né? Então, a gente tem que ter isso em mente sempre. Bom, já falamos demais aqui, tentei trazer para vocês alguns elementos de reflexão sobre a obra. Vamos tentar responder às perguntas que foram colocadas, né? E a primeira lá que o nosso professor Edler colocou era por que a ética não é uma ciência exata. E no texto a gente acha isso no início do item 3, ou seja, do que seria o capítulo 3 dentro do livro 1. Nesse livro verde aqui é na página 47 e no final do item 7, lá na página 60, né? Onde ele fala assim, ele tenta fazer ele tenta delinear o bem, né? O esboço a ser melhorado, né? A precisão adequada em cada assunto. Então ele usa esses termos para dizer assim, olha, é difícil a gente acertar assim, na mosca o que seria, né? Isso já é um primeiro confronto aí com o Platão, né? Ele diz assim, olha, questões secundárias não devem interferir na questão principal, a gente tem que ter um foco, mas ao mesmo tempo assim a gente nunca vai conseguir dizer exatamente o que é este bem último, esse bem maior. A gente vai estar num campo, digamos assim, de certo e errado, mas eu não consigo ser exato, não é matemática, né? A gente se aproximar da verdade já é bom, não dá para saber tudo. Tem coisa que a gente nunca vai saber, senão, se a gente soubesse tudo, não seríamos mortais aqui, humanos, seríamos Deus, né? É uma questão até de humildade, tem sempre um certo grau aí de imprecisão nessa história. A segunda pergunta que foi colocada era, o Aristóteles acredita que uma criança pode ser feliz? Então essa resposta a gente acha na segunda metade do capítulo 9, ou item 9 do livro 1, né? Lá na página 65 dessa tradução do livro verde aqui, do Edson Bini. Né? Então ele vai falar lá dizendo que a felicidade é uma atividade da alma, né? Que além disso o bem mais excelente era a busca que a gente deveria se dedicar, né? Nisso nos tornaremos bons e capazes de ações nobres, né? Os animais, ele coloca de maneira muito clara, não podem fazer isso, tomar as ações em direção a este fim último, esse bem último maior. E ele vai falar também que as crianças também não podem, né? A felicidade requer
uma virtude completa, uma vida completa, por isso não podem aí nem os animais e nem as crianças, ok? A pergunta de número 3 era como Aristóteles faz distinção entre felicidade e bem-aventurança. E aqui me parece, eu não sei se por um erro de edição, porque isso foi montado por alunos dele, né, com base nas aulas dele, ou se foi essa dificuldade com o tempo também, na hora que foram reconstruir, né? Mas assim, parece que a resposta está um pouco enrolada, né? A princípio ela está ao final do capítulo 10 aí do livro 1, ou item 10, né? Então ele vai falar lá que alguém feliz jamais estará sujeito à infelicidade, embora não será bem-aventurado se defrontar-se com a sorte de Príamo, né? Príamo foi um cara que foi um político, né? Teve honras e depois ele acaba morto terrivelmente numa invasão, né? Ele vai comentar assim também: alguém verdadeiramente bom e sábio enfrentará o melhor em quaisquer situações, tal como o bom general emprega o melhor do seu exército e o bom sapateiro fabrica o melhor calçado possível do couro que lhe fornecem, e o que vale também relativamente a todos os demais profissionais. E aí ele parece dizer assim: olha, o feliz é aquele que age de acordo com a virtude completa, conta com o suficiente de bens externos, de conforto, de uma boa casa, um bom nível de vida, né? E a sua vida foi completa e terminou nesta condição, ou seja, nessa condição boa. Ele não sofreu nem um grande revés irrecuperável, nem uma má fortuna, uma má sorte, de modo que tivesse destruído completamente a vida dele, ou foi vítima de ações de outras pessoas. Então, assim, me parece que se ele fez alguma distinção nesse sentido, foi assim: o cara que é feliz foi o cara que viveu bem, ele viveu para fazer o bem, tomou ações virtuosas no sentido desse bem maior que ele não consegue definir o que além disso, ele teve um certo nível de vida confortável, manteve isso pela vida toda e não sofrendo aí de nenhum grande infortúnio, né? Alguma coisa nesse sentido. E o bem-aventurado seria aquele cara que não teve todos esses elementos, né? Eventualmente ele começou bem e até buscou isso, mas aconteceu alguma coisa e a vida dele se desgraçou, então ele não conseguiu, não se pode dizer que ele foi um cara feliz. Então, assim, eu acho que é um ponto meio nebuloso, tá? Essa é a interpretação que eu consegui fazer, tá bom? A questão 4 um jovem pode ser um bom estudante de ética, né, ou de moral? Essa resposta está no final do item 3, do capítulo 3, né, do livro 1. Então, primeira coisa, a gente já comentou isso lá atrás em outros vídeos, que para o grego, né, o homem ele não tinha direito à vida política, cívica, a debater assuntos da sociedade ateniense com menos de 30 anos, né? A gente tinha aquele dito assim, né? Para os jovens a dança e para os mais velhos a sabedoria, né? Então, assim, não se deve, na visão não só do Aristóteles, mas dos gregos antigos, não se deve deixar os jovens cuidar desses assuntos, né? A própria palavra rapaz tem origem em rapace, que dá origem também à rapina. Os jovens são, de certa forma, crus e malfeitores no seu início de vida, e não o contrário. Eles têm essa tendência à revolta, à agitação, né? Então, não, o jovem não é um bom candidato, né? E não é porque ele não tem experiência de vida, ele é um cara movido por paixões, ele é um cara desinteressado, né? É um cara que, se estudar esses assuntos, vai estudar por estudar, né? E aqui a gente estuda isso porque a gente está preocupado em realmente tomar ações com relação,
a esses assuntos, né? A decidir, mesmo com as consequências que virão, entre decidir pelo que é certo em detrimento do errado, né? Não simplesmente estudar por estudar, como muitas vezes o jovem tem que fazer, né? E acaba fazendo. E aí não importa aqui se a gente está falando de quem é jovem de idade ou de quem simplesmente é imaturo, né? Mas para quem quer realmente se guiar e quer botar em prática esses assuntos, né? Esse tipo de aprendizado aí, ele poderia ser útil, né? Então eu acho que está respondido aqui esse. A próxima pergunta é a pergunta 5, como Aristóteles divide os tipos de bem. Ela está aí no início do capítulo 8, ou do item 8 do livro 1. Ele fala lá em bens externos, fala em bens da alma e fala em bens do corpo, né? Sendo aí os da alma os mais soberanos, né? Os mais elevados ou os últimos. Bom, há um tipo de gente que acha então que o bem que faz a sua vida infeliz são os bens do corpo, né? Que estes seriam na visão dele, os escravos, aqueles que vivem das sensações, dos prazeres, né? Isso não é uma boa coisa, porque quase vai na direção da animalidade absoluta, né? Como um cachorro que fica feliz com um pedaço de osso, se ele tem o que comer ele está feliz, se não tiver não está, né? Também tem aqueles que veem como bem essencial da sua vida a honra, né? Como fazem os políticos, os governantes, os ocupantes de cargos ilustres, né? Esse bem chamado honra é muito precário na visão dele, porque uma honra se desfaz ao final de um mandato, né? Ao final da ocupação do cargo, né? Então assim, o Sócrates não estava jogando a vida, as fichas dele na felicidade, nos bens externos, mas no bem da alma, né? Vamos lembrar que ele era pobretão, ele era herói de guerra e ele era filósofo, e quando ordenam que ele pare de filosofar, o condenam à morte, lhe dão a chance de negar a filosofia, de exercer aquilo que ele acreditava para escapar da morte, ele refuta e ainda manda uma bela banana para todo mundo, né? Claro que é condenado à morte, mas ele era um cara definitivamente de uma alma muito forte, né? Ele cultivava esses bens aí de uma maneira muito robusta, né? Então parece que há uma confusão aí de novo, né? A gente não sabe aí se na hora de organizar essa obra o que foi que aconteceu, né? Mas a gente vê que não deu muito para o Aristóteles aprofundar essa discussão, né? Talvez porque ele percebesse também que houvesse aí, não fosse tão simples aí de solucionar a discussão ou de avançar nessa discussão sobre os bens, né? Ele vai falar que os bens da alma são os mais importantes, né? A gente tem aí o caso do Sócrates, que ele conhecia, né? O Sócrates estava em busca da verdade. Não é possível derrotar um sujeito que tem isso como centro da sua existência, né? Nem matando ele, porque para ele isso pouco importa, né? Autonomia da opinião do indivíduo perante a opinião do grupo. Esse ponto de vista é absolutamente importante para que se tenha liberdade, né? O Aristóteles poderia ter explorado um pouco mais isso, não o fez, né? À frente também ele vai se contradizer nesse ponto, né? Ele vai dizer que os fatores externos são complementares, né? Não essenciais, e aí a gente vai falar, quem vai resolver isso depois, milênios depois, vai ser o Viktor Frankl, né? Dizendo que quem tem razão realmente é o Sócrates,
Então é isso. Depois vamos falar um pouquinho mais do Viktor Frankl. Estou com o livro dele por aqui. Depois vou mostrar para vocês. Para quem não conhece, vale muito a pena. Tá bem? Mas assim, em algum momento o Aristóteles vai abandonar aqui a tese de que é preciso ajuda externa para realizar essa felicidade humana. E aí ele vai adotar a ideia de que, sem nenhum problema aí, de que esses bens externos eles ajudam, mas eles não são, digamos assim, essenciais, né? Depois a próxima pergunta, a pergunta número 6, falava assim: quais são os tipos de estilo de vida que Aristóteles considera candidatos a uma vida feliz? Né? A resposta vai no texto, a gente encontra no início do item 5 e no início do item 6. Então ele vai falar da vida voltada ao gozo, né? Ao prazer, que é aquela, como a gente viu, dos escravos, dos seres mais baixos, do gado, né? Da massa, da maior parte das pessoas. Depois ele fala da vida política, da vida das honras, dos cargos, né? De quem busca esse reconhecimento perante os pares, né? Que ele até classifica como um pouco melhor do que aquela de quem se dedica simplesmente às festas, ao prazer, né? Enfim. Mas ela também é superficial na visão dele e ela é precária no sentido que ela depende dos outros, ela depende que te mantenham no cargo, né? Acabou o cargo, você não é mais ninguém, né? A gente inclusive aqui no Brasil vê muito isso, e também para quem já teve um cargo importante dentro de uma empresa, uma posição de destaque e depois perdeu, também já viveu na pele o que é isso, né? Você deixa de ser aquele que todo mundo bajula, que todo mundo está à sua volta querendo atender às suas vontades, não estalar de dedos, para virar ninguém, né? E é ninguém mesmo. E aí ele fala também do terceiro, que seria aquele que se dedica a uma vida contemplativa, que também foi traduzida em outro texto como especulação, né? É a vida daqueles que se dedicam ao pensar e ao saber, né? Seria a vida do filósofo, de certa forma, né? Ele fala também, vai chegar a comentar de quem dedica a sua vida para acumulação de dinheiro, que ele classifica como uma vida forçada, né? Porque o dinheiro deveria ser algo que a gente busca como meio, né? E não como um fim em si, a partir de um certo ponto de acumulação de riqueza, aquilo... Se eu só dedico a minha vida para isso, né, a minha vida vira uma vida perdida, digamos assim, né? É isso que ele alerta aqui, né? Então, que a vida de procurar dinheiro, ela não é uma vida natural, né? Toda a vida de acumulação, ela não é pertencente ao que ele chama de economia, né? Ele vê isso com restrições morais, ou seja, eu preciso do dinheiro até o ponto que eu preciso para me sustentar, para ter uma vida minimamente confortável, né? Ou confortável, né? Ele condena o que ele chama de crematística, né? Que é esse objetivo simplesmente de ficar rico por ficar rico, né? O dinheiro não é um bem final, ele é um bem intermediário na visão dele, né? Ter uma caixa de dinheiro, né? E fazer o que com isso, né? Então ele vê uma certa infantilidade nessa vida voltada simplesmente para enriquecer, né? Aqui outro ponto que ele comenta mais ou menos nessa altura do livro, que vale destacar, é o seguinte: ele fala assim: obrigatório especialmente a um filósofo sacrificar mesmo os seus vínculos pessoais mais estreitos para preservar a verdade. Ambos nos são caros. Contudo, é nosso dever honrar de preferência a verdade. Ok? Essa é uma lição que o Aristóteles nos traz aqui. Vale a pena refletir um pouco sobre isso, até onde vale a gente manter certos laços de amizade, tendo que compactuar com a mentira. Ok? É uma coisa a ser muito bem ponderada, né? Em que situações que ou até onde a gente pode ir tolerando certas amizades, certos convívios
tendo que para isso viver na mentira, né? E aí nesse ponto o grande professor Nasser, ele chama atenção para como Aristóteles descreveu, mesmo sem ter qualquer contato, né, até momentos diferentes históricos, as 3 castas superiores das 4 das castas hindus, né? A primeira casta, que seria a mais alta, a brahmânica, que é a casta da especulação, a casta intelectual. Depois eu estaria falando dos filósofos, como eu disse, né? Depois tem a casta que o Aristóteles chamou de política, que dos hindus seria a casta dos guerreiros, dos governantes. A terceira casta é a casta do gozo, dos empresários, dos valores materiais, né? E o Aristóteles, ela não menciona aquela que seria a 4ª casta, né? Porque lá na Grécia Antiga, os escravos, ele vai falar um pouco disso no próximo livro, né? Eles não eram nem vistos como gente, eles seriam como se fosse um bem, algo que é uma propriedade, é uma ferramenta, algo à disposição da família, é um bem da família, similar, por mais duro que isso seja ouvir isso, né? Mas como se fosse assim um eletrodoméstico da casa, era mais ou menos essa visão grega dos escravos, né? Então o Nasser chama a atenção, faz esse paralelo, né, de como Aristóteles viu isso de maneira similar ao que está presente no hinduísmo, com toda a clareza, né? Então ele disse aí que para cada uma dessas 3 castas há uma noção diferente do que seja a felicidade, né? Outro comentário que eu achei bastante interessante do Nasser, que vale a pena trazer aqui, né, falando dessa casta dos filósofos que especulam sobre as coisas do mundo, tentando entender como o mundo é, e também tentando entender o que você é, né, qual que é a natureza humana. E esse tipo de especulação é uma das potências humanas, né? É aquilo que faz você pensar sobre você mesmo, né? Na verdade, assim, o que você pensa sobre você mesmo pode estar certo ou estar errado, né? Você refletindo sobre você, sobre a sua condição, você pode chegar a uma conclusão que ela é inverídica. Vamos supor que você, pensando, você chegue à conclusão de que você, ele usa esse exemplo, eu achei muito engraçado. Você pensando, você chega à conclusão que você é uma arara, aí você vai e pula do 2º andar, né? Você continua sendo você, independente daquilo que você pensou, mas agora estragado, quebrado, né? Às vezes com a cara estourada, a perna quebrada, né? Arrebentado. Então, assim, você pensar que você é outra coisa não faz você se transformar nessa outra coisa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado a conclusão é essa, né? O fato de você pensar na sua vida que você é uma outra coisa não transforma você nessa coisa diferente do que você realmente é. E aí ele faz uma crítica, né, a filósofos mais modernos como a Simone de Beauvoir e o Jean Paul Sartre, né, que eles colocam essa dúvida de quem nós realmente somos, dizendo que, por exemplo, as mulheres não nascem mulheres, se transformam em mulheres, né? E que na visão dele é uma ideia estapafúrdia, lunática, né? Porque exatamente por esse exemplo, né? Você achar que você é Napoleão não te dá direito de ir lá na França e invocar nada, né? Então, mas é exatamente assim que se pensa sobre hoje, né? Assim, eu sou o que eu penso que eu sou de mim mesmo, né? Minha identidade é o que eu acho que eu sou, e me parece que o professor Nasser está certíssimo nesse raciocínio, né? E aí é legal a gente também, isso ele faz esse alerta, né? A importância da gente ir nas fontes primárias filosóficas, né? O Platão e o Aristóteles aí, digamos, colocaram quase todos os problemas que existem em filosofia para a gente,
E indo nessas fontes, a gente foge um pouco dessa maluquice que se tornou a filosofia moderna, né? Essas ideias quase que infantis que se tem hoje em dia sobre determinados assuntos. Indo adiante, a questão número 7 era quais são as duas partes do elemento irracional da alma. A resposta no texto está aí no meio do item 13 e nos dois últimos parágrafos que fecham esse livro 1, né, ou que seria um capítulo 1, né? Então ele fala lá que a alma tem uma parte racional, a razão soberana em si, e outra parte privada de razão, que seria a parte irracional, né? Elas são como, digamos assim, o cérebro que tem dois lados, cada um com as suas funções, né? Quando você estuda individualmente, eles cumprem funções diferentes, mas eles também não funcionam separados, não dá para desligar uma parte do cérebro e o indivíduo morre. São duas metades aí que precisam coexistir, né? Só fazem sentido em conjunto. E aí, dessa parte racional, ele diz assim, essa parte racional parece ser dupla, ela se subdivide em duas. Uma seria uma parte vegetativa, essa parte não se comunicaria com a parte racional, que é aquela que é a causa da nutrição, do crescimento, ela existiria em todos os animais, a faculdade vital, né? Seria mais atuante no sono, quando a gente fica inativo, e não estaria funcionando mais, ao contrário da outra parte racional, que é a voluntária, ligada à maldade e à bondade, e essa outra segunda parte do lado racional que se comunicaria com a parte racional, que seria a parte desiderativa, que participa da razão, né? E essa parte, essa segunda divisão da parte racional, que se comunica com a parte racional, ela é a responsável pelo indivíduo ser mais ou não o que ele chama continente, ou seja, mais capaz de conter-se, né? Ou incontinente, que não se contém, que seria descontrolado, né? Essa parte se harmoniza com a razão naqueles indivíduos onde essa parte racional da alma está alinhada com a outra parte, que é a parte racional, né? Ou seja, ela andaria em sentido da razão, e naqueles que são desprovidos dela, ela atua de forma contrária, né? Ele compara essa subordinação dessa segunda parte racional, a parte racional, como a de um filho a um pai. Às vezes ele obedece quando quer e às vezes é revoltado, né? E aí dá aqueles indivíduos que agem mais por impulso, mas seria mais ou menos essa a explicação do Aristóteles. Então o que ele está dizendo é que, como existem virtudes morais, como você tem uma parte racional, que é metade da alma, ela gera virtudes intelectuais, enquanto a outra parte da alma, aquela irracional, que em princípio não está sujeita à razão, existe também esse pedaço da alma que controla os impulsos, e portanto aquelas seriam as virtudes morais, né? E as virtudes morais vêm daquele pedaço que é controlador, que pode exercitar uma censura sobre os impulsos normais e espontâneos. Então, como você tem na verdade dois pedaços ativos, né? Tem de um determinado lado as virtudes intelectuais ligadas à mente no sentido racional, e do outro naquele pedaço da mente que é irracional, que é capaz de responder e que é capaz de controlar, de fazer a ciência da continência e da incontinência, você tem as virtudes morais. É por isso que ele vai nos dizer aí no próximo livro, né, que lida aí com as virtudes morais, ela vai falar delas como sendo o objeto do assunto, e vai mostrar que a diferença entre as duas é que, no fundo, o que a gente está estudando aqui, né, que é como a gente deveria se comportar perante o mundo, né? Então Aristóteles, depois desse primeiro esforço que a gente teve aqui, né, para tentar entender os meandros do que ele está falando, ele vai preparar o terreno para o próximo capítulo.
né? Então a gente pode dizer que que a melhor de todas as felicidades é viver segundo a virtude, e esta pode ser de natureza intelectual ou de natureza moral, ou seja, ser inteligente, fazer as coisas certas. É isso que ele está concluindo, é isso que dá para a gente interpretar aqui nesse momento do livro, e ele promete aí que a gente vai entender com mais precisão nos próximos capítulos aí dessa história. Legal? Eu queria comentar só uma última coisa com vocês aqui antes da gente fechar. E a coisa que eu queria comentar com vocês é o elemento que o Nasser traz aqui. Ele fala assim, esse conflito, essa dificuldade do Aristóteles, uma das dificuldades que ele tem aqui na Ética Nicômaco, o Viktor Frankl, no mundo moderno aqui, ele resolveu o problema, né? Ele é um psicólogo austríaco, ele é um cara que sobreviveu ao nazismo, né? Ele foi mandado para campos de concentração. Ele notou que algumas pessoas conseguiam passar por aquilo, conseguiam lidar com a mais absoluta miséria, fome, perder todos os seus entes queridos, e outros logo se entregavam e morriam rápido. Ele começou a estudar o porquê disso, né? Ele é um psicólogo austríaco, né? E aí o que ele demonstrou é que mesmo a mais infeliz das vidas, o sujeito pior de todos, que consegue o mais desgraçado, ele pode conseguir ser feliz apesar de tudo isso, né? Ele criou uma escola de psicologia, se chama logoterapia, e a ideia é que no fundo o ser humano só é feliz quando a sua vida faz sentido. A única coisa que tem a ser feita é procurar o sentido da vida. Esse aqui é um dos livros dele, que eu já havia antes da Ética Nicômaco estudado com carinho. Como vocês podem ver aí, tem muitas notas, e eu recomendo para vocês. É um livro importantíssimo, né? Mesmo a pessoa que esteja vivendo a pior situação possível, como era o caso aí do Viktor Frankl e de alguns colegas dele de campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, é possível sim você superar isso. A sua vida ela pode fazer sentido. Uma vida que não faz sentido é uma vida muito tendente à infelicidade, né? A logoterapia ajuda a pessoa a achar um sentido. É um dos grandes males modernos as pessoas viverem sem um sentido, e isso é uma das razões porque a gente vê tantas pessoas depressivas, com tendências suicidas, às vezes nihilistas, sem o brilho nos olhos, né? Então é isso, né? Você terá a felicidade aí no sentido aristotélico, sem que haja nenhuma contribuição do mundo externo. Para isso você precisa ver sentido em alguma coisa, e Frankl ajuda você a achar esse sentido. Tá bom? Era isso. Hoje estouramos todo o tempo disponível. Peço desculpas a vocês, espero que vocês tenham gostado. Não é um assunto fácil. Veja que a gente falou apenas do livro 1 aqui em todo esse tempo. Aristóteles é assim, é pesado, é profundo, é difícil, e é por isso que a gente, estudando junto, se ajudando, a gente consegue absorver esse legado belíssimo, belíssimo. A gente vê que ele teve algumas dificuldades, mas mesmo assim isso não invalida a obra, pelo contrário, nos motiva a fazer essas reflexões, a absorver esse legado. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.